Diz assim o Salmos 23: o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O tema do nosso culto hoje é fracasso ou vitória? Para onde está caminhando? Nós sabemos que a nossa vida aqui na terra, nós temos dois caminhos para escolher um deles: o caminho de vitória e o caminho de derrota. O caminho de derrota é aquele caminho que leva à perdição, que leva ao pecado, leva ao fracasso eterno e por fim dele leva ao inferno. Esse é o caminho de derrota. O caminho de derrota é o caminho mais fácil de percorrer, porque é o caminho onde as coisas são simplesmente fáceis de escolher. Você poderia muito bem escolher estar aqui na igreja, ou escolher estar em uma festa, escolher estar adorando a Deus, ou escolher estar se prostituindo, bebendo, se drogando. Então o caminho que o homem escolhe é o caminho que ele vai trilhar para toda a eternidade. E nós sabemos que o caminho de derrota é um caminho árduo, é um caminho de dificuldades, é um caminho de fracasso, onde a alma vai perecer, onde o corpo vai padecer. E tudo isso leva o homem a um lugar só, se chama de inferno. Então o caminho de fracasso que eu quero falar nesta noite é uma escolha que está na nossa frente. Nós podemos escolher o caminho do fracasso ou o caminho do sucesso, o caminho de vitória. O Salmos de número 23, ele faz uma promessa, Salmo de Davi, ele faz uma promessa para ele mesmo, que o Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta. Ou seja, quando o salmista escreve o Salmo de número 23, ele está com a convicção dentro dele, de que a convicção de adorar a Deus, de estar na presença do Senhor, é uma convicção que leva o homem o caminho de sucesso, o caminho da felicidade, o caminho da vitória, o caminho da alegria. Quando o Salmo de número 23 está sendo escrito, eu começo a imaginar o rei Davi, o grande Davi, dizendo para ele mesmo: olha, o Deus, o Todo-Poderoso, o dono da batalha, o dono da guerra, Ele é o meu pastor e de nada eu vou ter falta. Ou seja, Ele não me faltará. A presença de Deus será comigo onde eu trilhar, o caminho que eu percorrer, o caminho que eu andar. E ele diz assim: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, ele tem uma convicção de que o caminho da vitória, o caminho com Deus, é o caminho que Deus está protegendo, Deus está guardando. Ainda que ele passe por um vale tenebroso, porque nós passamos por vales todos os dias da nossa vida, vales de angústia, vale de momentos ruins, um momento de fraqueza, um momento de frieza. Mas ele está dizendo que ainda que eu passe neste vale, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Trilhar o caminho da vitória não é simplesmente você ter felicidade toda hora, porque nós temos problemas, nós temos momentos ruins, momentos de dificuldade, como o evangelista Rafael falou hoje. Hoje ele participou de um momento ruim, um momento de dificuldade que não somente ele, mas os amigos, familiares mais próximos daquela pessoa que estava sendo sepultada, estavam tristes, estavam chorando porque estava perdendo alguém, ou perdeu alguém, e não está acostumado, ninguém está acostumado ou preparado para perder alguém ou passar um momento de dificuldade como esse. Mas o salmista diz assim: ainda que eu passe, o Senhor está comigo. Ainda que eu trilhe esse caminho
de vitória, que possa passar por momentos de dificuldade, o Senhor está comigo. O teu cajado, a tua vara me consola. Ou seja, nós temos uma opção para escolher: o caminho da vitória, o caminho do sucesso com Deus. Esse caminho vai ter momentos de dificuldade, vai, mas o final dele é um caminho de glória, um final glorioso, é a majestade de Deus, o lugar santíssimo. Mas também tem o caminho do fracasso. O caminho do fracasso, muitas das vezes nós achamos que aos nossos olhos é bom, mas o final dele é um amargo fel. Quando nós estamos trilhando o caminho do fracasso, que é o caminho sem Deus, o caminho sem a presença do Espírito Santo, você pode até ter momentos isolados de alegria na sua alma, momentos isolados de alegria no seu coração, mas o final dele é angustiante. É um final angustiante, um final de fracasso eterno, de tormento e de inferno. Eu preparei alguns textos aqui da palavra de Deus, e eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou falar do caminho de fracasso primeiro. A nossa família, quando falamos de quarta da família, que abrange esse tema, onde o diabo está furioso, querendo destruir a tua casa, destruir o teu casamento, destruir os teus filhos, destruir os teus pais. Ele está querendo acabar com toda a sua vida, com toda a sua história. Quando nós falamos de família, nós falamos de projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus para mim e para você? É que a minha, a tua família, os meus filhos, os teus filhos vivam uma vida eterna com Deus. E a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, caminho de fracasso, 1 Samuel, capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a Deus, desprezavam aquilo que era de Deus, aquilo que é Deus. A Bíblia diz aqui no primeiro livro de Samuel que existia dois jovens chamados Ofni e Finéias, que eram filhos do sumo sacerdote ali, que também eram sacerdotes na casa de Deus, ou seja, eles eram crentes, estavam na igreja, serviam na igreja, no templo, eram filhos, como se fosse hoje, filhos do pastor, filhos do sumo sacerdotes. Mas a Bíblia diz que eles desprezavam aquilo que era de Deus. Eles desprezavam a presença do Senhor, a presença de Deus. Eu elenquei aqui 4 coisas que fazem a gente viver uma vida de fracasso, caminhar no fracasso. A primeira coisa que faz a gente fracassar: coloca Deus em segundo plano. Quando você coloca Deus em segundo plano, uma coisa é certa: uma hora ou outra você vai fracassar. Quando você tira a prioridade de estar em Deus e coloca em outras situações, você vai fracassar. É o que aconteceu aqui com Ofni e Finéias, sumo sacerdote Eli, ungido para cuidar das coisas de Deus. Aí ele teve 2 filhos que cresceram dentro do santuário e começaram a colocar Deus em segundo plano. Quando as pessoas levavam oferta para ofertar no altar do Senhor, eles pegavam a melhor parte da carne. Olha só, irmão, da oferta que era depositada no altar, eles pegavam a melhor parte da carne e ficavam para eles. E o que sobrava, dava para Deus. O que sobrava, colocava para Deus, para ser ofertado, para ser sacrificado, para ser colocado no altar. Hoje em dia o mundo está assim. Nós fazemos tudo no dia a dia, no corre-corre da vida. Fazemos para lá, para cá, prestamos conta, olhamos como é que está o empreendimento, como é que está o emprego, como é que está isso, como é que está aquilo. E se sobrar tempo, eu vou para a igreja.
Se sobrar tempo, eu vou para a casa do Senhor. Por quê? Porque a prioridade não está em Deus. A prioridade não está nas coisas do Senhor. A prioridade está em tudo. Se sobrar, eu vou para a igreja. Aí, quando nós falamos da igreja primitiva que pregamos domingo, a Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo adorando e louvando a Deus. Porque a prioridade era estar na casa do Senhor. O salmista diz assim: para que eu habite na casa do Senhor todos os dias, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora. Prioridade. O que eu tenho colocado como prioridade na minha vida? Ah, pastor, eu tenho colocado como prioridade as minhas coisas, meu negócio, porque senão eu vou morrer de fome. Nada. A Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É a promessa de Deus para o servo do Senhor. O salmista diz: eu fui novo e fui velho e sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. Prioridade. Aí às vezes eu não sei porque eu estou sentindo um vazio na minha alma, um vazio no meu coração, não sei porquê, porque minha prioridade não está em Deus, irmão. A minha prioridade não está sendo colocada no Senhor, está sendo colocada em tudo, menos em Deus. Aí a Bíblia diz aqui que eles traíam a confiança, né? Pegava aquilo que era de Deus e deixava o resto que sobrava. Tudo isso, irmãos, é algo que nós precisamos considerar. Precisamos considerar. Primeira coisa, colocar Deus em segundo plano é um caminho de fracasso. Segunda coisa, não coordenar a minha casa, o meu lar. Versículo 12, versículo anterior, diz assim, capítulo 2, versículo 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Olha só, irmão, que forte é isso. Olha só o que acontece aqui. O pai estava na igreja, estava lá, né? Sumo sacerdote, prestava conta diante de Deus no lugar santíssimo. Mas os filhos não conheciam o Senhor. Eram filhos de Belial, diz aqui a Bíblia. Eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Meu Deus, como é que pode? Falta de controle, de coordenação dentro da casa. Não pense assim: ah, não, meus filhos já estão grandes, eles que sabem o caminho. Não pense assim, não. Não pense assim, porque eu vou já falar. Coordenação de dentro da tua casa, irmão, colocou Deus na tua mão. Você que é pai, você que é mãe, Deus entregou na tua mão. Deus confiou essa criaturinha aí, ó, que está do teu lado, sentado perto de você, andando para um lado e para o outro. Deus confiou essa pessoinha aí nas tuas mãos. Falta de coordenação da casa é um caminho para o fracasso. Nós observamos aqui a vida de Ofni e Finéias. Eram sacerdotes, irmãos. O sumo sacerdote de seu pai, Ofni e Finéias, eram sacerdotes. Porém, estava todo dia na igreja, mas não conhecia Deus. O que quer dizer isso? Eu, como chefe da minha casa, você como mãe, a chefe da casa também é com o teu marido. Você tem a obrigação de coordenar o teu lar, de dizer para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos: olha, o caminho é esse aqui, ó. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós necessitamos conhecer a Deus. Acima de qualquer circunstância, nós precisamos conhecer o Senhor. Porque não adianta eu ir para a igreja e deixar os meus filhos e a minha esposa para trás.
A salvação individual mas eu tenho a obrigação de mostrar o caminho, de instruir o caminho que leva para Deus. Por que hoje tem muita família já, os filhos grandes já fracassando, trilhando o caminho do fracasso? Porque não se preocuparam com isso. O dia vai passando, a criança vai crescendo, vai engrossando a voz, a menina vai virando moça, vai ficando dona do seu próprio nariz, como dizem por aí, e aí perde o controle total. Aí o filho, a filha sai da casa do Senhor, começa a namorar com o ímpio, começa a fazer tudo que o mundo faz, aí vem para a igreja. Vamos orar pelo meu filho, pela minha filha. Ei, falta de coordenação dentro do lar, irmãos, é um crime diante de Deus. Deus, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. São herança. O que é herança, irmão? Algo que Deus colocou na tua mão. E um dia a Bíblia diz que nós prestaremos conta diante de Deus de tudo que Deus nos colocou aqui. Orientar, falar e explicar. Olha, Deus é a nossa prioridade. Deus é a nossa prioridade. Precisamos servir a Deus todos os dias da nossa vida. Primeiro, colocar Deus em segundo plano é o caminho do fracasso. Segundo, não coordenar a casa é o caminho do fracasso. Terceiro, perder a noção de tudo. Olha só, 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 14. Deus falando: portanto, jurei a casa de Eli, que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eli perdeu a noção. O que aconteceu? A Bíblia diz que Ofni e Finéias pegavam o sacrifício. Ofni e Finéias se prostituíam com as meninas que ficavam ao redor do templo. Se prostituía com as meninas, com as moças. E Eli sabia de tudo, irmão. Ele sabia de tudo que acontecia na vida dos filhos dele. Perdeu a noção, perdeu o medo, perdeu o temor, sabia de tudo. Não adianta, irmãos, a gente querer fazer vista grossa para o que acontece na nossa casa. Não adianta. Não. Na igreja, chega aqui pastor Leandro, pastora Milena, Isabel e Manoel aqui, todo mundo. Nossa, a família do pastor, meu Deus. Facebook, Instagram, olha que lindo, maravilhoso. Aí dentro de casa, faço vista grossa, não estou vendo nada. Não estou vendo isso, não estou vendo aquilo. O menino assiste um monte de coisa que não presta, que não deve. Xinga, bate, faz tudo. E eu estou aqui, ó. Não, estou aqui. Estou indo para a igreja, sou pastor. Está tudo bem, zero. Não é assim. Não faça vista grossa para nada. Se tiver que corrigir, corrija. A Bíblia diz assim: corrija o teu filho com a vara, para que traga alívio para a tua alma. A Bíblia diz isso, para que a tua alma seja aliviada, para que quando ele crescer não traga dor de cabeça para ti. Então, ele perdeu a noção, perdeu o controle, já não estava mais nem aí, né? Perdeu a noção de tudo. Vou acelerar. Quarto, consequência de andar no fracasso: todos vão perecer. Todos vão perecer. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. A consequência dos pecados de Ofni e Finéias gerou a tomada da Arca da Aliança. A Bíblia diz que depois que aconteceu tudo isso, os filisteus pelejaram contra Israel. Israel foi ferido e eles fugiram. Israel fugiu da aparência dos filisteus. E caíram em Israel 30.000 homens de pé. E foi, versículo 11, e foi tomada a arca de Deus. Olha só o que aconteceu, irmão. Depois que Ofni e Finéias pecaram e ele fez vista grossa,
Aí Israel foi derrotado. Aí o que aconteceu? Pegaram a Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança representava? Presença de Deus. Pegavam a Arca da Aliança e levaram de Israel. E aí o que aconteceu? Ofni e Finéias morreram. Quando nós, irmãos, trilhamos o caminho do fracasso, a primeira coisa que acontece, a presença de Deus sai da nossa casa. Quando a arca do Senhor foi tirada de Israel, saiu a presença de Deus de dentro da casa, de dentro de Israel. A presença do Senhor saiu. Se nós fazemos vista grossa para o erro, para a falha de dentro da nossa casa, a presença do Senhor vai sair de lá. Se nós trilhamos o caminho do fracasso, a presença de Deus vai sair de dentro da nossa casa. Aí a Bíblia diz que eles morreram. Capítulo 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Olha só, irmão. O homem era um sacerdote de 40 anos. Tempo de crente, irmão, não leva ninguém para o céu. Aí eu sou pastor já faz tantos anos. Aí eu aceitei Jesus em 1900 e tarará. Isso aí não faz diferença nenhuma. Ele era sumo sacerdote 40 anos, mas no final morreu por causa da culpa. A Bíblia diz que quando a notícia chegou para Eli, olha, Ofni e Finéias morreram e a arca do Senhor foi tomada. Caiu para trás da cadeira, já era velho, bateu a cabeça na calçada, sei lá, e morreu na hora. Quem trilha o caminho do fracasso perece. E depois, a mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, ouvindo estas novas, que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória foi levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Que lamentável, que lamentável, que triste um posicionamento desse, de andar o caminho, trilhar o caminho do fracasso, e no final da carreira, no final de tudo, ter uma história de fracasso como essa. Salomão diz o quê? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é como você termina do que como você começa. Você pode começar aqui com todo vigor. Jesus é bom, maravilhoso e tal, não sei o quê. E o final pode ser um fracasso. É melhor você começar pelejando, se arrastando e terminar com o sucesso, com a vitória, do que você começar pulando para cima e terminar cabisbaixo. Então, o caminho do fracasso, não trilhe o caminho do fracasso. Não trilhe. Vamos lá. Aí eu vou falar de outra história aqui. Para o caminho da vitória. Preste atenção. Primeira coisa, para você trilhar o caminho da vitória, primeiro passo: honrar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus sobre todas as coisas. O que é sobre todas as coisas? É sobre todas as coisas mesmo. Na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha saúde, é honrar a Deus. É Deus ser glorificado em nós. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Então, o primeiro passo para você ter uma vida de vitória é honrar a Deus sobre todas as coisas. Daniel capítulo 1. A Bíblia diz que
Nabucodonosor pediu jovens para servir no palácio, jovens que fossem bonitos, inteligentes, para servir no palácio real, que não tivesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos, sabedoria, jovens perfeitos praticamente. E aí foi dentre esses centenas de jovens, 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí a Bíblia diz que o chefe dos eunucos chamou os meninos: olha, o nome de vocês vai ser agora Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel estava lá. A Bíblia diz que a primeira coisa que Daniel fez quando chegou lá, que ele olhou tudo aquilo ali, maravilha, né? Porque, irmãos, a gente conhece o crente quando ele está fora da igreja. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é: ô irmão, graças e paz, maravilha. A gente conhece o crente quando ele está lá fora, lá fora. Pode ir agora aí na praça aí, ó. Não sei se está tendo hoje em Israel, tá? Pode ir lá agora. Tem um monte de crente lá. Aí então, ô irmão, estou comendo um milho cozido aqui, irmão. Uma canjica, uma pamonha. Mas tá lá. E tem uns que ainda postam foto aqui. Alegria, família, alegria. Aí o que acontece, irmão? O que acontece com Daniel? Daniel chegou, a Bíblia diz que ele assentou, versículo 8, capítulo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Primeira coisa, honrar a Deus sobre todas as coisas. Olha, preste atenção, imagina comigo aqui a história. Daniel vivia lá em Jerusalém, instruído, adorando a Deus no templo, no santuário, glorificando a Deus. Aí não, vamos pegar só os jovens aqui, só os jovens bonitos, né? E vamos levar lá para servir o rei, né? Servir o rei na Babilônia. Aí só, imagina aí, um monte de jovem indo para um lugar que ninguém conhecia eles. Se o camarada não for crente, irmão, a primeira coisa que ele faz é: tô aqui, ninguém tá me vendo mesmo, nem o pastor não tá aqui, dá logo esse vinho aí para me encher a cara. Aí Daniel chegou, olhou assim, negativo. Chefe dos eunucos, por favor, faz favor aqui. Se puder, eu quero não me contaminar com isso aqui, porque isso aqui não é do meu Deus. O que é isso, irmão? Honrar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Qual poderia ser a consequência desse pedido? Perseguição. Tu está pensando que tu é quem aqui? Tu vai comer o que te der. Aí ele fez uma prova, né? Fez uma prova. O chefe dos eunucos falou para ele: rapaz, eu tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria que vossos rostos mais tristes, que os jovens, que os outros jovens, aí eu arriscaria a minha cabeça. Aí Daniel falou assim: não, é o seguinte, eu vou fazer uma prova aqui de 10 dias. 10 dias, versículo 12. 10 dias que nós vamos comer só legumes e vamos só beber água. Nesses 10 dias, quando terminar os 10 dias, bota a gente aqui junto com os outros. Terminou os 10 dias. A Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram mais formosos e mais robustos do que os outros que comeram de tudo. Ou seja, quando você propõe no teu coração honrar a Deus sobre todas as coisas, irmão, não se preocupe com a consequência. Deus é quem cuida de ti. Deus é quem cuida da tua casa. Deus é quem cuida da tua família. Deus é que vai sustentar o teu momento com Ele. Deus é que vai sustentar os teus filhos. Não se preocupe com a consequência. Honre a Deus sobre todas as coisas. Seja fiel a Deus, independente do que colocar na tua frente. Não tenha medo. Ah, pastor, mas se eu disser não, eu vou perder o emprego. Que perca o emprego. Se a porta se fechar, Deus vai abrir uma maior para você. Mas honre
a Deus sobre todas as coisas. Honre a Deus sobre todas as coisas. Deus honra a quem Ele honra. Deus honra quem honra Ele. Então, primeira coisa, honrar a Deus sobre todas as coisas. Eu até falei do segundo, né? Crie propósitos diante de Deus. Foi o que Daniel colocou. Fez um propósito. Olha, eu vou fazer um propósito aqui. 10 dias nós vamos comer só legumes, vamos beber só água. Crie propósitos. Quer trilhar o caminho da vitória? Crie propósitos com Deus. Deus, essa semana aqui eu vou tirar 2 dias de jejum pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, para que a minha casa seja abençoada. Faça propósitos, faça campanha de oração, reúna a tua casa, teus filhos, a tua família. É o seguinte, todo dia tal, toda terça, toda quarta, toda quinta, todo dia tal nós vamos orar aqui. Vamos fazer um propósito com o Senhor aqui, para que Deus abra a porta, para que Deus despedace os ferrolhos de ferro, derrube as barreiras, quebre as algemas, faça um milagre. Crie propósito com a tua casa. Não fica pelejando na tua mente sozinho, não. Morrendo, se martirizando. Meu Deus, amanhã o que vai ser? Tem um boleto para pagar, tem a água, tem a luz. Meu Deus, e agora? E tem homem que guarda tudo para ele. Não faça isso não, irmão. Não queira dar onde machão, não. Eu sou machão, não posso deixar minha esposa ver, que meus filhos ver que eu estou fracassando. Zero, não faça isso não. Compartilhe o teu momento. Mulher, é o seguinte, o negócio está apertado. Aí tem marido que está apertado, e a mulher diz, irmão, estou precisando de um sapato com miçanga, com não sei o que, com aquelas pérolas, né, para combinar com o vestido. Aí o camarada está apertado, diz, mas ele é um homem. Ele, não, vamos lá, mulher, vamos lá, dinheiro tem, que falta é gestão. Dinheiro tem, vamos lá. E aí, vamos lá, mulher, parcela aí 50 vezes. Não faça isso, irmão. O negócio está apertado, chama pro estreito. Ó, mulher, é o seguinte, ó, o negócio apertou aqui, esse mês aqui não vai ter cinema, não vai ter shopping, não vai ter praça, não vai ter. Esse mês aqui vai ter um dia que a gente vai comer uma farofa de ovo com sardinha, com calabresa tá cara, né? Salsicha. Vai ser assim, vai ter um dia assim, mas vamos melhorar para lá no final melhorar tudo. Tem que ser assim, irmão. Porque se não for assim, o negócio escolheu. A bola de neve vem, quando ela vem, irmão, aí não quer nem saber. Se o camarada tem isso, tem aquilo, ela vai e sai cobrindo tudo, avalanche. Então, crie propósitos. Crie propósitos com a tua família. Terceiro, não tema as afrontas. Daniel capítulo 6, vamos lá. Aí Daniel está lá servindo no palácio, todo mundo gostando de Daniel. Aí o rei propôs no seu coração, olha só, irmão, versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei gostou de Daniel. Esse menino aqui é diferente, trouxe revelação. Daniel é diferente. Aí o rei quis colocar ele sobre todos os príncipes. Depois do rei seria Daniel. Depois de Daniel vinham os príncipes, vinham os governadores. Aí souberam disso. Olha só, irmão, quando a pessoa está no propósito, na direção, vai vir um invejoso. Não tem jeito, irmão. Aí tem crente que é frouxo. Primeira contenda que aparece contra ele não quero mais saber não, né? Pode ficar, não. Irmão, se Deus entregou uma coisa, não entregue de mão beijada para Satanás, não. Não entregue. Aí a Bíblia diz que ficaram com inveja de Daniel. Aí pensaram assim, como é que a gente vai pegar esse camarada aqui? Não, vamos fazer. Aí vamos bajular o rei, né? Ei! O Senhor é sobre todas as coisas. Né? Eu puxei a saca assim, o patrão lá no patrão, seu melhor patrão do mundo. Aí ele depois já quer dar uma facada. Aí ele chegou assim, chegaram para o rei, é o seguinte, o Senhor é o Deus, o Senhor é o rei, o Senhor é o Todo-Poderoso.
faz um decreto aí, rei, para que ninguém nesse reinado faça qualquer pedido ou oração a qualquer pessoa ou a outro Deus a não ser tu, rei. Aí o rei, rapaz, é mesmo, eu sou um Deus. Eu sou quase um todo-poderoso. Aí a Bíblia diz que eles colocaram lá a assinatura dos medos, o decreto dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Aí o rei foi lá e assinou. Aí olha só, irmão. Quando Daniel soube, versículo 10. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Eita, o rei assinou o decreto, então está decretado. Deus, não vou mais poder orar a partir de hoje, porque se eu orar eu vou ser lançado na cova dos leões. Foi isso que ele fez? Não. Quando Daniel soube, eita, aleluia. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes acostumado fazer. A Bíblia diz que quando Daniel soube da afronta, a primeira coisa que ele fez foi orar. Para você ter um caminho de vitória, não tema as afrontas do diabo. Não tema as afrontas do diabo, irmão. Tu está trilhando aqui o caminho da vitória. O diabo vai te condenar, vai querer colocar trapaça na tua frente, vai te ofertar prazeres, mas diga assim: eu estou servindo ao meu Deus. Aleluia. Vamos lá, o hino do R.R. Soares. Estou servindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Irmão, é isso mesmo. Está trilhando esse caminho, pode vir o que vier, a afronta que tiver na tua frente, não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Você precisa trilhar, precisa, então vá em frente. Vá em frente, não tenha medo, irmão. O diabo, ele vai te ofertar coisas para você parar, mas não pare. Não pare. E ele foi orar. E quando, olha só, o crente mesmo, todo mundo fica olhando para ele. Se tu fizer qualquer coisinha de errado, vão dizer: olha o crente, olha o pastor, está jogando bola lá, né? Estamos jogando bola no sábado lá, né, Robson? Jogando bola lá. Aí alguém quebra o pastor, pá! Aí o pastor pega, fila! Ele diz: olha o pastor, olha o irmão aí, ó. Não é assim? Foi isso que fizeram com Daniel. Daniel foi orar, e quando foram olhar na casa de Daniel, Daniel estava lá orando, intercedendo: Senhor, estão armando para mim, mas eu sou teu servo, e eu te agradeço. Aí levaram lá para o rei: rei, é o seguinte, ó, tu não assinou esse decreto? Assinei, e não pode ser revogado, né? Não pode ser revogado. Pois Daniel está orando. Daniel está lá na casa dele orando, fofoqueiro, né? Aí foram, o rei, a Bíblia diz que o rei ficou triste, se compadecia de Daniel. Aí teve que lançar Daniel na cova dos leões. Aí o rei falou assim: Daniel, o Deus a quem tu serve, Ele pode te livrar. Ele pode te livrar. Lançou Daniel. No versículo de número 20. Quando foi de manhã, versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e se foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel o rei, com voz triste, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves, pode te livrar dos leões? Aí o silêncio, né? Expectativa. O rei está lá olhando para a cova. Daniel, dar-se-ia que o Deus a qual tu serves pode te livrar da cova dos leões? Aí ele esperou. Aí ele só ouviu um grito lá de dentro da cova: ó
para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Consequência de quem trilha o caminho da vitória: Deus muda o cativeiro, Deus muda a situação. Você pode estar passando uma situação constrangedora, você pode estar passando um momento de dificuldade, mas o Deus a quem tu serve, se você anda em fidelidade, Ele vai mudar a situação que você vive hoje, vai fazer uma reviravolta na tua vida e vai te dar a vitória que você tanto almeja. Depois de tudo, versículo 24: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito o decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim dos tempos. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da boca dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. A fidelidade do homem para com Deus, que trilha o caminho da vitória, ela é vitória eterna, ela não tem fim, ela não vai parar. Se você persiste no caminho da vitória, Deus estará contigo todos os dias da tua vida.